Olá, bem-vindos! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gabi Pastro, sou herbalista, sou bióloga e sou uma apaixonada, principalmente uma apaixonada por ervas, temperos, especiarias nas salas e quero a cada vídeo compartilhar com você um pouquinho mais do que eu sei e do que eu gosto desse universo tão encantador dos temperos e das plantas medicinais. Se você já viu meus vídeos antes, bem-vindo também novamente, que hoje tem, como sempre, um tema diferente. O tema de hoje eu escolhi muito baseada nas dúvidas que os alunos me trazem, né? Isso desde que eu comecei a dar aula de ervas, temperos, todo mundo me pergunta, as dúvidas são em relação a eu uso seco, tempero, eu uso fresco, posso congelar, não posso congelar, posso secar, não posso secar. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar essas dúvidas, para esclarecer e também para dar o meu ponto de vista. Nada é rígido dentro desse universo. Depois que você assistir esse vídeo, você pode tomar suas próprias conclusões. Mas eu quero falar um pouquinho do que é verídico, né? E um pouquinho do que eu acho que eu prefiro fazer, tá? Então, vamos começar falando assim. Quando a gente usa isso, é o tema do vídeo de fitogastronomia, foi o tema da aula também, não sei se você esteve na aula online, na nossa masterclass de como utilizar os temperos corretamente. Eu falei essa questão que os temperos, na verdade, eles são medicinais, né? São plantas medicinais que a gente está usando no nosso dia a dia para obter também um benefício. Não só sabor e não só aroma. Então, saber usar corretamente é muito melhor. E aí, qual que se a gente for escolher um benefício que de todos os temperos? O principal benefício é o poder antioxidante que eles têm, né? Na verdade, as plantas alimentares, comestíveis e principalmente os temperos, por conta desses princípios ativos, eles são super antioxidantes, combatem o envelhecimento precoce, acabam com isso combatendo também, evitando mutações genéticas, evitando formações de radicais livres no nosso corpo. Então esse poder antioxidante, que é o que hoje todo mundo busca, ele está presente em todos os temperos, uns mais, outros menos. Quem a gente pode eleger como os mais antioxidantes? Vou citar aí alguns. A gente tem a hortelã-pimenta, extremamente antioxidante por conta do mentol, né? Temos a melissa por conta do citral, ela é super antioxidante. Temos gengibre, canela, deixa eu ver quem mais. E alecrim e sálvia são incríveis também, super combatentes aí dos nossos radicais livres do corpo. Então essas plantas, elas evitam que a gente tenha doenças degenerativas, mutações genéticas e que envelheça precocemente. Então são nossas aliadas. E aí, falando nesse poder antioxidante, sempre que a gente fala no poder antioxidante, qual que é a melhor forma da gente usar o tempero? Sempre fresco, tá? Então se você está buscando esse maior potencial e se esse potencial estiver nas ervas, ou seja, nas folhas, por exemplo, hortelã, sálvia, alecrim, prefira usar na versão fresca, porque não tem nada mais rico, impacto de princípios ativos do que aquilo que você pegou do seu jardim direto e já levou para sua cozinha, ou então que você comprou, que a pessoa colheu, tá? Às vezes a secagem das plantas, os temperos eles estão secos, estão ou no supermercado ou no mercado por meses.
e aí vão se perdendo essas propriedades. Então, prefira, quando for possível, utilizar as ervas frescas. Mas claro, não tem só ervas dentro da nossa classificação de temperos, a gente tem também as especiarias, que são as partes rígidas das plantas, né? Muitas não tem como, a gente só vai encontrar realmente secas, né? Não tem problema desde que seja de qualidade, tá? Então, eu chego nessa primeira questão. Qual que é a diferença de eu usar algo seco e algo fresco em relação aos temperos, as ervas e as especiarias? Primeira, vou falar das vantagens. As vantagens da gente usar algo fresco a primeira é essa que eu já falei, que nada está mais intenso de propriedades intacto do que aquilo que está fresco, porque conforme vai passando o tempo vão se perdendo as propriedades medicinais, tá? Outro fator é que nada é mais fidedigno de sabor e de aroma do que a planta fresca. Se você já consumiu, por exemplo, salsinha seca, você vai perceber que a salsinha seca tem um sabor completamente diferente, no caso uma falta de sabor, em relação à salsinha fresca. Por quê? Porque foi perdido, foi mudado o sabor nesse processo de secagem. Ou seja, tem plantas, essas plantas mais finas, mais sensíveis, que acabam perdendo o aroma e o sabor, então quando elas são secas. Ou seja, essa é a vantagem do fresco, vai ter muito mais sabor e aroma fresco, né? São sabores que são fidedignos daquele tempero. A desvantagem disso é que dos frescos eles não duram quase nada, né? Na nossa geladeira, né? Eles também acabam não sendo tão potentes igual um fresco. Onde eu quero chegar? Dentro da fitoterapia, a gente acaba utilizando, por conta de questão também de segurança sanitária e questão de concentração de princípios ativos, mais as ervas secas, tá? E aí, qual que é a diferença de eu usar algo fitoterápico e algo culinário? Dentro da fitoterapia convencional, tá? Seco. Eu acabo usando dentro da fitoterapia uma quantidade maior. Então, como eu estou usando também uma quantidade maior de ervas, eu também acabo, primeiro que a água evaporou, o princípio ativo está mais concentrado. Eu acabo compensando essa perda que pode ter essa perda de propriedades durante a secagem, durante esse processo também de armazenamento, você acaba equiparando isso por conta da quantidade que você usa. Só que dentro da sua culinária você não vai usar tanto, né? Você tem o seu limite de sabor e de aroma, tá? Se você usar demais, por exemplo, uma quantidade muito grande de alecrim, muito provavelmente as pessoas não vão querer comer, tá? Então, mas, por exemplo, é muito mais concentrado de determinados, não são todos, tá? Determinados princípios ativos. Antioxidante é muito melhor que seja ele fresco, mas tem alguns outros princípios ativos que são interessantes passar por esse processo de secagem, que ficam mais concentrados, tá? Existe uma variedade muito grande, uma oferta muito grande de temperos secos no mercado. Então essa seria a vantagem em relação ao fresco, você tem maior diversidade e você tem também maior durabilidade, que é o que você não tem com o que é fresco. Mas existe uma mudança de sabor. Quem já consumiu gengibre fresco sabe que é muito diferente do gosto do gengibre seco. O gengibre, especificamente do gengibre, tá? Quando ele é seco, ele tem uma mudança, ele muda-se com a perda da água. Ele era uma substância X, vira Y, que ela
tem potências, picâncias diferentes. Ou seja, o X antes do gengibre, ele era picante já. O gengibre em si fresco já é picante. Quando ele passa por um processo de secagem, ele fica 3 vezes mais picante, por conta dessa outra substância que é formada, por conta da saída da água. Então, você vai ter sabores diferentes, tá? E o que pode acontecer com o que é seco é que pode não ter qualidade. A gente não vai entrar nessa questão hoje, né? Que foi tema muito da nossa Masterclass, né? A qualidade, já falei também em outros vídeos, como a gente pode escolher os nossos temperos de acordo com o visual, o aroma, para que isso seja realmente puro e que tenha um benefício e não um malefício, né? Por exemplo, o uso de temperos com corante é um malefício. Então, a desvantagem seria realmente que você pode usar temperos que não são puros, que tem alguma substância também que seja maléfica para a sua saúde, tá? Se ele foi seco, se esse tempero foi seco de forma errada e em temperaturas muito altas, você também vai perder muito dessas propriedades medicinais que eles têm para oferecer. Ou seja, em vez de você comprar um alecrim que você não sabe se ele foi bem seco, se você não sabe se ele teve um cuidado na hora de fazer essa manipulação, é preferível que você consuma ele fresco, porque o fresco você vai ter maior certeza que ele vai ter o seu benefício, antioxidante, potente para passar dor de cabeça, ajuda a gente a dar essa expectorada, aumentar o nosso ânimo, é energético. Então, é uma garantia maior quando você usa ele fresco, tá? Mas vai ter horas que você não vai encontrar algo fresco e vai precisar realmente do seco. É muito do que a gente tem em mãos, é muito de você conhecer o produto que você tem na mão também. Se for um produto de qualidade, tudo bem, tá? Então, passamos aí essa questão de fresco e seco. Agora, eu quero entrar em um outro tema que, na verdade, foi o tema que trouxe esse pensamento do vídeo, esse objetivo desse vídeo. Que o pessoal me pergunta muito de congelamento, tá? Posso usar temperos congelados? Posso congelar? Ou é melhor eu congelar ou é melhor eu secar? Tá? A minha resposta sempre vai ser: prefira secar, ok? E o processo de secagem que a gente faz em casa é um processo de secagem incrível, que você consegue ter mais benefícios do que se você comprar aquela matéria seca, aquele tempero seco de um supermercado. Porque geralmente a gente faz essa secagem em temperatura ambiente, ela demora vários dias. É diferente de uma indústria, tô falando no geral, claro que tem marcas excelentes. Mas é diferente de uma indústria que não está preocupada tanto com disponibilizar qualidade, sim disponibilizar volume. E aí acaba secando, processando esse seu tempero a temperaturas altas, e temperaturas altas você perde princípios ativos, que são os benefícios dos seus temperos. Ou seja, entre congelar na sua casa e secar, prefira secar aquele excedente, tá? O que acontece quando a gente congela algo? A água que está presente ali no estado, né, junto daquelas partículas, quando você congela, por exemplo, uma salsinha, vamos usar só temperos, ela vai passar, a água que está ali, ela vai congelar. A hora que você tira ela do freezer, do congelador, a salsinha em si vai descongelar e vai descongelar a água. Ou seja, a água vai passar do estado sólido, que é o gelo, para o estado líquido. E aí que mora o problema. Não é o fato do congelar algo que é ruim, mas é o fato do descongelar. Quando a gente descongela algo, e aí vale para tudo, não só para tempero, você descongela uma carne, um brócolis, qualquer coisa.
você na verdade está levando embora com a água que sai as propriedades, as vitaminas, os minerais, os princípios ativos daquilo que você tem em mãos. Ou seja, você tem um material muito mais pobre ao descongelar, tá? Então, esse seria o grande problema, no geral. Um outro problema em relação aos temperos é que a gente várias vezes começa a picar ele, né? Pica ele inteirinho e depois congela. Nesse processo que você picou, você também aumentou a área de contato, certo? Aumentou a área de contato daquele vegetal, daquele tempero. E quando você aumenta a área de contato, você aumenta a oxidação. Ou seja, até o momento que aquilo realmente vai estar congelado, ele vai perdendo propriedades, ok? Então, se você realmente precisar congelar, congele algo íntegro, inteiro, do que congelar tudo picado. Muito por conta também que a nossa faca, a faca de metal, ela acaba oxidando mais as ervas, né? E as especiarias. Prefira usar a faca de cerâmica se você precisar realmente picar, tá bom? Mas não vai ter jeito, nesse processo de descongelar, muito você vai perder por conta de que a água, quando sai do estado sólido, vai para o líquido, ele carrega embora várias substâncias benéficas daquele alimento. Isso acontece menos quando o alimento é um pouco mais duro, mais rígido. Ou seja, você vai perder muito mais se você fizer esse processo de secagem com uma salsinha, com uma cebolinha, do que, por exemplo, se você fizer com um abacaxi, que é mais duro, tá? E aí, muitas pessoas me perguntam, a gente sai, é um processo também de secagem, tá? Da liofilização. Por que eu tô falando da liofilização agora? Liofilização é um processo de congelamento. Então, a gente viu que existe o congelamento no seu freezer, tá? Uma forma de você usar que não seja a planta fresca. Existe a secagem, que você está usando ela seca em temperatura ambiente ou uma temperatura elevada, ou seja, é a secagem em altas temperaturas, tá? Existe a liofilização, que é a secagem a baixas temperaturas. Então, o que é feito com esse material? Ele é lavado, picado, deixado no tamanho ideal e ele é congelado, tá? Até aí o processo é normal. Na hora de descongelar, o que acontece? Ele é colocado numa câmara a vácuo e aumenta-se a temperatura e diminui a pressão. Nesse processo acontece uma coisa diferente do que acontece no seu freezer, no seu congelador. A água que está dentro desse vegetal, desse tempero ou de qualquer outro material vegetal, ela passa do estado sólido, que congelou, para o estado gasoso. E quando acontece essa mudança do estado sólido, sem passa para o gasoso direto, sem passar pelo líquido, não é carregado com ele as propriedades, a maioria das propriedades medicinais. Tá? Por quê? Nem todas são voláteis, tá? Guarda essa informação. Ou seja, cada dia mais estão surgindo alimentos, frutas secas, chips, tudo isso que foi passado por um processo de liofilização. Cada dia mais você vai encontrar no comércio isso exposto. Por quê? É um processo que permite que tenha mais cor, uma cor mais intensa, uma cor mais real do alimento. Você não perde quando você faz, é diferente de quando você coloca no congelador ou quando você seca, né? Ou alguém seca, isso tem uma perda. Ele mantém mais o sabor, ele mantém então a estrutura, ou seja, a estrutura e a textura, e acaba não levando embora vários princípios ativos, nutrientes, vitaminas, minerais que aquele alimento tem, tá? Ou seja, isso vai muito bem com alimentos que são mais rígidos. E aí entra muito a minha visão,
tá? A partir de agora. Isso acontece. Você vai encontrar, se você tiver essa oportunidade, compre, por exemplo, um DIU. O DIU, que a gente chama de endro, aneto, que é a folha parecida com a do funcho. Compre ele na versão seca normal e na versão seca por liofilização, tá? O resultado da textura, ela é muito parecida entre o liofilizado e o seco por temperaturas altas, mas você percebe uma cor muito mais viva do liofilizado, tá? Só que o que acontece, isso falando especificamente dos temperos, que é muito daí o meu poder de observação. Quando a gente acaba comprando o liofilizado, você começa a perceber que ele não tem tanto sabor assim, igual um seco convencionalmente. Você vê ele muito mais bonito, um verde, por exemplo, muito mais bonito, uma cor mais intensa, mas você percebe que aquele sabor, aquele aroma, ele não é tão pronunciado e você às vezes acaba tendo que colocar maior quantidade. Aí, o que acontece na minha visão, né? Esse processo de passar do estado sólido para o estado gasoso, a água também leva com ela as partes que são voláteis da planta, né? Quais são as partes, as substâncias voláteis da planta? Óleos essenciais, ok? Os óleos essenciais, por exemplo, a maioria, se você usa óleo essencial, se você faz uso da aromaterapia na sua casa, a maioria deles é extraído por destilação a vapor. A destilação a vapor nada mais é do que colocar, imprimir na planta uma alta temperatura. Essa alta temperatura faz a molécula de óleo essencial se desprender da parte da planta que você está usando e ela é separada e acaba passando por um processo, ou seja, ela evapora, depois ela condensa, ela vira em estado líquido de novo e se solta a água do óleo essencial, tá? Então, tanto que no final, quando você vê uma destilação a vapor, você percebe que existe uma linha, a parte de baixo é a água, que a gente chama de hidrolato, a parte de cima é o óleo essencial, tá? Ou seja, se esse óleo essencial evaporou nesse processo de destilação a vapor, ele muito provavelmente pode evaporar na sua liofilização, né? Então, eu vejo como a liofilização muito interessante para frutas secas, para partes de alimentos, para os alimentos que são mais duros, mais rígidos, partes de alimentos que não são considerados alimentos que não são plantas medicinais tradicionais, né? Não são classificadas como plantas medicinais. Principalmente, ele vale, se você for pensar, ok, eu quero comprar um que seja planta medicinal, então que não seja uma planta medicinal que tenha como característica o aroma, ou seja, que seja rica em óleos essenciais. Se de repente é uma planta, por exemplo, rica em mucilagem, como um confrei, não que eu acho que tenha confrei liofilizado, mas o princípio ativo dele é muito mais outro, como mucilagem, do que o óleo essencial. Então, nesse caso, ok, ainda você comprar ele liofilizado, porque esses outros princípios ativos, essas outras categorias, elas não são voláteis, elas não evaporam, tá? Ou seja, essas partes que evaporam, que são os nossos óleos essenciais, que são as substâncias que a gente mais quer na nossa cozinha, na nossa culinária, na nossa refeição, na hora que você está fazendo uma receita, fazendo um prato. Se você não tem isso, você também tem um isopor. É um isopor lindo, verde, mas é um isopor, ok? Então, essa parte de comprar liofilizado ou comprar seco é muito pessoal. E eu tô dando a minha opinião. Eu prefiro comprar a secagem tradicional porque eu acredito que a secagem por liofilização a gente perde
algumas das propriedades medicinais, principalmente se aquela planta ela é rica em óleo essencial, tá? Então, prefira aí sempre usar os frescos, claro, não tem problema nenhum, eu uso muito na minha casa o seco, ok? Mas eu tenho uma preferência por seco convencional do que pelo liofilizado. Sugiro você fazer este teste e sugiro também você testar uma erva liofilizada e uma fruta liofilizada para você fazer e ter essa comparação, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Se ficou alguma dúvida, pode me escrever aqui que eu respondo. E se quiser sugerir algum outro tema, também fique à vontade. Se você não curtiu ainda o meu canal no YouTube, curte aqui, segue a gente no Insta também, Escola de Ervas, porque sempre tem alguma novidade. E aproveita para se cadastrar lá também no site www.escoladeervas.com.br. Um grande beijo e até a próxima!